de volta com o seu programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, né? Aqui hoje, não é? Com o doutor Antônio Cláudio Linhares, promotor da 10ª Promotoria, que trabalha justamente com a questão dos direitos da criança e adolescente. Mas essa parte, vamos dizer, polêmica, que eu acabei de anunciar no nosso Twitter, aqui, @Eval Sampaio, tenho também o Twitter do Cidadania, _TVC, todas as nossas redes sociais esperando aí as suas perguntas, podem ficar à vontade. E a gente vai entrar, Cláudio, evidentemente você pode ficar à vontade se você quiser fazer alguma contextualização com aquela última deixa que eu, não é, trouxe no final do bloco passado. Mas vamos agora para a polêmica. Eu queria que você, vamos dizer, se manifestasse sobre talvez o tema mais árido quando se trata de direito da criança e adolescente, a questão da maioridade penal. Como é que você se posiciona, como é que esse tema é visto, como é que se encontra hoje, a arrefeceu, enfim, vamos começar a tratar dessa polêmica a partir da sua experiência, já que todos os possíveis infratores de Mossoró e região, até mesmo algumas situações, né, de conexão, acabam, né, passando muitas vezes pelo crivo, né, da sua atuação. Então, eu queria que Vossa Excelência destacasse no aspecto teórico e também na parte prática o tema da maioridade penal. Então, nesse tema eu acho interessante começar falando porque quando se fala de redução é a ideia de baixar o marco etário de 18 anos, né, na proposta que foi votada recentemente, que está em votação no Congresso, seria para 16, né? 16, Bom, mas eu queria... Em tese tem outras teses, né? Vamos trazer para essa mais essa é a proposta que estava em pauta lá, a PEC 171. Olha só que nome interessante, 171 a PEC, né? Bom, mas enfim, eu gosto sempre de falar desse tema, chamando a atenção para os 12 anos, porque é uma idade que passa desapercebida nessa discussão, mas que tem toda a importância para mim, pelo meu ponto de vista. 12 anos é a idade que marca o início da responsabilidade penal no Brasil. Essa afirmação, às vezes, a gente faz, e você diz, não, mas não é 18 anos? Não. Por quê? Nós temos os 12 anos marcando a passagem da infância para a adolescência no ECA. Né? Esse é o primeiro ponto. E só existe responsabilidade penal para a criança. Para o adolescente, não. Para o adolescente, nós temos um sistema de responsabilidade diferenciado, né? Marcado principalmente pelos princípios lá que estão na Constituição, da brevidade das medidas restritivas de liberdade, né? E excepcionalidade dessas medidas. Né? Enfim, mas esse aqui é o ponto. A responsabilidade penal no Brasil começa aos 12 anos. E não é diferente do que se acontece no resto do mundo, como muita gente também, outro argumento que se fala, que nós estamos precisando atualizar a legislação, que em outros países é diferente. Não é diferente. É outra ideia falsa que circula. Até porque a quase totalidade dos países do mundo é signatária da mesma convenção que o Brasil assinou e que serviu de inspiração para o ECA. Então, se você for ver, todos os países do mundo vão ter uma idade inicial de início dessa responsabilidade penal atenuada e um início da responsabilidade penal plena. No nosso caso, 12 anos e 18 anos. Né? Então, quando a gente parte dessa premissa, aí a gente talvez conclua que essa ideia de que o adolescente não responde pelo que faz, que ele já tem discernimento para responder pelo que faz a partir dos 12 anos, ou porque volta aos 16 anos, aí a gente já fica um pouquinho, que essa ideia está um pouco abalada, porque a responsabilidade começa aos 12 anos. Uma responsabilidade atenuada, que a resposta são as medidas socioeducativas, né? Que não tem como ênfase o encarceramento, a medida restritiva de liberdade. Esses que são os diferenciais do sistema de responsabilidade. Então, a gente precisa colocar essa discussão numa perspectiva, vamos dizer assim, principiológica, uma perspectiva jurídica mesmo mais embasada, porque eu vejo muito discurso assim, de senso comum nessa discussão. Né? E outra coisa, esse sistema de responsabilidade que o ECA prevê, ele está conectado com o sistema de garantias, ou seja, com a doutrina da proteção integral. O adolescente que comete ato infracional, ele não deixa de ser destinatário da proteção integral. Agora, aí eu pergunto,
se nós encarcerarmos os jovens agora, aplicando o direito penal comum a partir dos 16 anos, nós vamos retirar da proteção integral essa parcela. Nós vamos encurtar, na verdade, a adolescência no Brasil. Essa é que é a principal consequência, que eu digo nefasta, dessa proposta de redução. É o encurtamento da adolescência. Isso é que está em pauta nessa proposta. Né? Então, é um tema realmente vasto, assim, que permitiria a gente talvez ocupar o programa inteiro. Não, o programa inteiro. Mas eu digo que é uma ideia para se pensar nessa perspectiva. Eu quero destacar só uma coisa para fechar, e aí Joyce vai fazer mais um questionamento polêmico, que é fato que o adolescente responde sim. Tá? Isso é claro. Quem não responde penalmente, aí é uma situação que você pode querer enfrentar sob outra perspectiva, e aí o doutor nem tocou nessa parte, pelo menos, evidentemente, ele deixou a sua ideia. A criança. A criança realmente não há uma responsabilização. O adolescente tem. Diferenciada. E eu vou trazer só um incremento aí. Pelo não cumprimento do poder público ao que prescreve o Estatuto com relação aos estabelecimentos educacionais, onde vai haver a restrição de liberdade, afora o tempo, que realmente o tempo é menor, 3 anos, que é pelo princípio da brevidade. 3 anos o prazo máximo de internação. Mas se você conectar com as medidas de meio aberto, dá mais. Dá mais. Agora, mas vamos fazer o que o povo, do modo bem vulgar, ou seja, o adolescente comete um crime, passa no máximo 3 anos. O adulto comete um crime, pode passar até 30 anos, ou seja, 10 vezes mais. Afora essa diferença, por descumprimento do Estado, dessa doutrina da proteção integral e dessa tutela, os 3 anos que o adolescente passa, ele passa em situações, às vezes, até pior do que o adulto. Eu quero só destacar isso. Não estou aqui, porque eu tenho uma opinião sobre isso, eu não vou externar, porque nós temos diversas outras coisas para questionar o doutor Antônio Cláudio, só pena de eu passar a ser o entrevistado. Mas só quero destacar isso. Pois é, uma questão polêmica, né, como vocês mesmos falaram, né, tem que ser bastante discutida, porque todos nós temos um senso comum, todos nós temos uma opinião, muitas vezes, muito embasada, uma opinião muito embasada nas nossas experiências pessoais, né? E na mídia. E na mídia. A mídia dá uma ideia, isso eu concordo com Vossa Excelência, eu tenho uma posição diferente. A mídia dá uma ideia de que toda a violência do país tem a ver com os adolescentes, não, na realidade, a mídia abre um estardalhaço com aqueles homicídios, sequestros, roubos que acontecem. O doutor Antônio Cláudio, inclusive, deve ter vários processos onde ele entra com pedidos para internar de homicídio, na é verdade? Pode conversar. Tem. De sequestro, de roubo, de tudo que é ato infracional. Agora, o estardalhaço que se dá a essas infrações dá uma ideia de que tudo é culpa do adolescente. Não é isso. Se a gente for analisar as estatísticas de criminalidade no Brasil, isso está muito disponível na internet, né? A gente vai ver que essa ideia que a mídia às vezes massifica de que o adolescente é o grande vilão da segurança pública não se confirma. Isso não é verdade. Né? Se você for ver o percentual de crimes violentos, né, em comparação do adulto com o adolescente, os autores adulto e adolescente, o adolescente tem uma participação pequena em crimes violentos. Isso aí a gente tem que destacar. Isso é discutível. Isso aí eu concordo, não tenho o que discutir. Pois é, e tratando agora, né, nós já citamos aqui sobre a criança, né, que com a própria Constituição e com o ECA passou a ser sujeito de direitos e deveres, né? Essa questão da ouvida da criança é muito importante. Nós temos aqui na bancada um magistrado, um promotor, e a ouvida da criança sobre... E uma advogada. Tá tudo aqui, né, os 3. Pois é, e a ouvida da criança sobre os assuntos pertinentes a ela é muito importante, né? Quais considerações o senhor teria a nos fazer sobre essa questão? Eu diria que isso é uma decorrência dessa mudança de paradigma, né, que vem com a chegada da doutrina da proteção integral e da noção da criança e do adolescente como sujeito de direitos. Porque quando você é objeto de proteção, como era no regime anterior, do Código de Menores, né, você não se preocupa muito de saber o que a pessoa quer para si mesma. Não é isso? Porque já que ela é um objeto de proteção, você não ignora muitas vezes a autonomia da pessoa. Naquela perspectiva de que quem está protegendo não precisa nem ter limites, porque tudo é para proteger, né?
Mas essa necessidade oitiva de participação, vamos dizer, da criança e adolescente naquilo que diz respeito à sua própria vida, ou seja, mesmo quando ela está sendo objeto de uma tutela do poder público, é uma decorrência dessa condição de sujeito de direitos, né? Nós temos sempre que buscar estimular a autonomia da criança e do adolescente, né? Isso muitas vezes não se tem resposta pronta para aquelas situações que vão aparecendo, né? Mas a gente não pode perder isso de vista, né? Porque quando se tem essa perspectiva de sujeito de direitos, a gente tem que estimular a autonomia, né? O amadurecimento da personalidade, fornecer o ambiente para que a personalidade se fortaleça. E a criança, como todo ser humano, adulto, idoso, a criança ela tem vontades próprias, ela tem interesses, né? E ela precisa ser ouvida, porque afinal de contas é a vida dela, né? Inclusive, o meu colega Sacha está fazendo uma tese de mestrado sobre esse assunto, sobre essa tensão. Aqui de novo, né? Um grande promotor de justiça. Doutor Cláudio, o acesso cotidiano hoje, que é a realidade das crianças à internet, né, os adolescentes nem se fala, os adolescentes dominaram a internet, eu vou falar só das crianças, percebe um número crescente de violações e abusos contra elas. A própria Constituição se preocupa disso. No nosso artigo 227, parágrafo 4, prescreve que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Fale um pouco sobre esses crimes contra os menores, como é que está essa situação, evidentemente, a nível da nossa região, mas com a visão nacional, que o senhor percebe que o nosso programa tem esse foco. Pois contrasta muito com essa ideia do adolescente vilão da segurança pública, o senhor mencionou antes, com os dados alarmantes que apontam que a criança e o adolescente é vítima, né, massivamente de abuso e violência, né? Violência que se manifesta de várias formas, na violência sexual, né? Na própria violência letal. Hoje nós temos um dado alarmante, há pouco saiu uma pesquisa, né, que aponta até o Rio Grande do Norte como um dos estados onde tem maior letalidade, né, de jovens, e grande parte adolescente, né, vítimas da violência, né? A taxa de homicídio no Brasil tem crescido muito e as pesquisas apontam que o público que sofre mais com isso é a infância e juventude, né? Interessante. E aí é o contraste que se tem, né? Porque, na verdade, quando a gente analisa as estatísticas, a infância e juventude é muito mais vítima do crime do que autora. Pois doutor... Aqui a gente passaria a noite toda conversando. Nós teríamos até outros questionamentos a fazer, né? Vamos ter que cortar, a gente faz essa última e com as considerações. O produtor aqui é duro, viu? Em virtude do tempo, né? Nós estamos finalizando esse terceiro bloco, mas para finalizar, e em seguida o senhor pode fazer suas considerações finais, agora sim. Nós gostaríamos de saber, com toda... Como nós já citamos, o ECA vai completar quase 3 décadas, né, de existência, e nós gostaríamos de saber o seguinte: há necessidade de alterar ou de revisar algum ponto no Estatuto? Ou ele ainda permanece atualizado? Não, eu acho que sempre pode ser aperfeiçoado, né, e até ao longo desse tempo ele tem sido, né, reformulado pontualmente, tem sido incluído novos direitos, né, que sempre são possíveis de aparecer. Essa questão da redução da menoridade penal é uma questão aberta hoje, né? A minha posição, apesar de ser contra a redução, né? Nós não precisamos... A redução é uma questão constitucional, porque está previsto na Constituição. Verdade. Mas a gente pode mexer no sistema de responsabilidade previsto no ECA se for necessário, se for a deliberação de aumentar a severidade das medidas. Existe campo para isso dentro do ECA, né? Sem mexer na Constituição, né? E preservando ainda um sistema atenuado e diferenciado de responsabilidade, né? Então, é possível sim o aperfeiçoamento da lei, nada está pronto e acabado, né? Agora, talvez, né, para a gente fechar, eu acho que eu vou fechar, você vai concordar, eu penso, né, pelo que você disse. Talvez antes da gente pensar em mudar, talvez a gente pudesse começar a cumprir um pouquinho o ECA, seria melhor, né? É verdade. Que finaliza bem, né? Resume bem. Vamos pelo menos começar a cumprir o ECA um pouquinho, porque ele está sendo descumprido demais. Amigos e amigas, a gente infelizmente agradece, né, o Antônio Cláudio, e finalizamos o terceiro bloco, o tempo urge, e voltamos já com o quarto e último bloco do seu Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Volta já.